Oi, meu povo e minha pova! Tá no ar mais uma edição do programa Trem Mineiro e a nossa prosa de hoje é sobre cultura religiosa. Roda a vinheta e solta o play. E os nossos convidados de hoje são o presidente Daniel Alves, ele é presidente da Estaca Belo Horizonte, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E daqui a pouquinho ele vai explicar para a gente como que funciona um pouquinho dos cargos na igreja e o que representa. E também a historiadora Poliana Vecchio. Ela é historiadora do Conselho Belo Horizonte. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Conta pra gente então um pouquinho como que funciona essa questão dos chamados dentro da igreja, como que é desenvolvido os cargos, por favor. Claro, é um prazer estar com vocês aqui, obrigado pelo convite. Na igreja, todos os membros da igreja servem voluntariamente. Então, os chamados e responsabilidades que temos dentro da igreja, não existe clero remunerado na igreja. E todo o serviço, ele então é voluntário. A igreja se organiza com muitas responsabilidades e chamados tanto para os homens quanto para as mulheres. Os jovens na igreja também são incentivados a servir e apoiar em diversos chamados e responsabilidades. Poliana, como que funciona, você que está como historiadora do Conselho de Belo Horizonte, e principalmente nesse momento tão especial que é a inauguração do templo, que já está aí batendo a porta? Olha, nós estamos muito emocionados, né? A igreja, ela vai fazer 100 anos que ela está no Brasil, 200 anos de fundação no mundo, né? Nos Estados Unidos. E sempre que há um amadurecimento dos membros da nossa igreja numa determinada região, então a gente é presenteado com um templo, né? Então, quando o Belo Horizonte recebe o Templo de Belo Horizonte, que é esse que a gente está aqui nele hoje, né? Está tendo esse privilégio, significa que o trabalho missionário, o número de membros, o comprometimento dos membros com o Evangelho, ele está cada vez mais maduro. Então, a igreja chega aqui em Belo Horizonte final dos anos 50, dos anos 60, então nós estamos com cerca de 60 anos e agora a gente tem, além das diversas capelas e 10 estacas, né? Assim como o presidente Alves é presidente da Estaca Belo Horizonte, que é a fundadora aqui da igreja aqui em Belo Horizonte, nós temos outras 9 na nossa região, que também tem um presidente de estaca, que tem as alas, que são as nossas capelas regionais, né? Com certeza seus ouvintes já passaram diante de uma ala na nossa igreja nessa Minas Gerais. E agora nós temos o templo, né? Então eu, como historiadora, vendo esses 60 anos de história aqui em Belo Horizonte, 100 anos de história da igreja no Brasil e 200 anos no mundo, eu vejo que Belo Horizonte foi presenteada e que está mostrando para o mundo que é um grande braço da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias aqui no Brasil, aqui no Sudeste. Então eu estou muito feliz. Ô Poliana, e o que significa o templo aqui hoje em Minas Gerais, principalmente para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Bom, nós temos capelas e templos. Depois o presidente pode explicar um pouco a diferença, né? Mas basicamente, nos templos a gente faz cerimônias especiais, que nós chamamos de ordenanças. Então eu vou te dar um exemplo. Os casamentos, eles são feitos no templo, mas é um casamento um pouco diferente. Então, a gente, em diversas religiões, denominações, né, você tem aquela fala famosa do casamento que é até que a morte os separe. O casamento que a gente faz no templo, que é depois desse casamento no civil, ele se chama casamento eterno. Ou seja, seria um casamento para depois que a morte separe o casal. Então, os membros da igreja, né, nós temos essa doutrina, por exemplo, do casamento eterno.
Então a gente se desloca para onde tem o templo, porque os casamentos eternos são feitos só no templo. Então eu vou te dar um exemplo. Eu, quando me casei, há 16 anos atrás, eu e meu marido, nós fomos ao templo de Curitiba para poder nos selarmos como casal, né, no casamento eterno. Então os membros da igreja, eles ficam peregrinando, né? Geralmente tem um templo designado mais próximo para poder ir para fazer o casamento, batismos, outras cerimônias que a gente faz que são feitas só no templo. Nesse momento, a região de Belo Horizonte é designada para Campinas. Então nós temos um deslocamento de cerca de 7, 8 horas até São Paulo. Para Campinas, a gente tem um templo até maior do que esse. Lá, a gente fica lá hospedado, né, num alojamento e faz cerimônias, né, além do casamento, outras investiduras, batismos vicários que a gente faz também. Então, nós, a igreja, a gente tenta ter templos o mais próximo possível dos membros. Mas como é um complexo muito grande, que tem que ter um movimento, precisa ter essa maturidade, né, esse número de membros, esse comprometimento dos membros da região para ter um templo. Então significa isso, que a gente não vai precisar mais ir para Campinas, embora sejam viagens assim que a gente sejam muito prazerosas, mas tem a estrada, tem o deslocamento, tem o tempo, tem financeiramente também precisa ir, né? Embora nada seja cobrado, mas tem a viagem. Então, para nós, assim, quem vai uma vez por mês, uma vez por ano, de acordo com as condições da família, vai poder ter uma frequência talvez semanal, quinzenal, mensal. Então, isso é um grande presente para todos nós. Eu vou aproveitar, essa pergunta não está no script. Qualquer pessoa pode entrar no templo? Posso responder? Claro, Essa por é uma favor. ótima pergunta, né? O templo, antes dele ser dedicado ao Senhor, ele estará aberto à visitação pública. Nós teremos um período específico antes dessa dedicação para que qualquer pessoa possa vir ao templo, entrar no templo e conhecer todas as salas, todo o interior do templo, em uma visitação que será belíssima, né? E todos vocês são convidados a virem ao Templo de Belo Horizonte, conhecerem e participarem dessa visitação pública conosco. Completando um pouquinho o que a Poliana falou sobre a diferença entre o templo e as capelas, as unidades da igreja, né? Nas capelas é onde acontecem as reuniões dominicais. Todos os domingos nós nos reunimos para partilharmos do sacramento, algo que foi instituído pelo Salvador Jesus Cristo em os últimos momentos da vida dele, né? Ele instituiu a Santa Ceia e instruiu para que nós partilhássemos do pão e da água em lembrança do corpo e do sangue de Jesus Cristo. E fazemos isso semanalmente nas reuniões dominicais, nas capelas. O templo, no domingo, ele já é fechado. Ele não tem um funcionamento no domingo. O propósito do templo, como a Poliana bem explicou, é um pouquinho diferente das capelas, onde temos essas reuniões dominicais. Presidente Alves, aproveitando, explica para as pessoas, então, que não conhecem ainda como é o funcionamento de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, qual é o papel do sacerdócio, tanto no templo quanto nas capelas e nas estacas, por favor. Claro. O sacerdócio, ele é a autoridade e o poder de Deus dado aos homens para agir em nome dele aqui. E por meio desse sacerdócio, ordenanças, cerimônias sagradas são realizadas com a autoridade de Deus, como a Poliana citou, especialmente para que famílias possam ser unidas para toda a eternidade. Esse poder, chamado de poder selador, foi algo dado pelo Salvador Jesus Cristo a seus apóstolos, quando ele esteve aqui na Terra. E esse mesmo poder e essa autoridade do sacerdócio existe hoje na Terra também. Através dessa autoridade, desse sacerdócio, as mulheres também são convidadas a servir e a participar. Então, dentro do templo, tanto os homens quanto as mulheres realizam ordenanças sagradas através da autoridade do sacerdócio. Peço licença, então, para fazer uma pergunta polêmica.
não é o tipo de coisa que as feministas vão poder levantar a bandeira, lá é machista. De forma alguma. As mulheres são muito valorizadas na Igreja de Jesus Cristo pelo Senhor, né, e elas têm um papel super importante dentro da igreja, dentro do lar, dentro da família. Poliana, a Pampulha ela é um renomado conjunto arquitetônico e turístico, né? Principalmente aqui nessa região de Belo Horizonte, onde está localizada. E também foi reconhecido em 2016 como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Como o templo vem agregar e integrar nessa comunidade? Após a dedicação do templo, as pessoas ou os turistas poderão visitá-lo? Essa é uma excelente pergunta, porque eu posso falar da minha amada cidade de Belo Horizonte. Bom, então existem templos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em diversos lugares do mundo. E eles têm um padrão de engenharia e arquitetura um pouco parecido. Porém, nenhum templo é igual ao outro. Por quê? Sempre que vai ser construído um templo, é feito um estudo sobre aquela região, sobre a história daquela região, sobre o povo daquela região, sobre a cultura, para que algumas nuances do templo possam customizar, possam contemplar aquele povo, aquela região. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Templo de Belo Horizonte, e pensa na escolha pela Pampulha, que é um lugar, né, que já foi criado para ser nossa menina dos olhos. Nós temos a nossa lagoa, nós temos o Mineirão, temos o Mineirinho, temos a UFMG, que é a maior universidade do nosso estado. Então isso já representa, assim, a igreja está respeitando o povo belo-horizontino, está levando em consideração a sua história, a sua cultura, os seus lugares. Então o templo vem para acrescentar ainda mais importância à região da Pampulha, né? Porque vocês vão provavelmente já tiveram aqui passando pela Avenida Carlos Luz, Catalão, e viram essa construção aqui do templo. Eu, como ex-aluna da UFMG, eu me lembro que tinha um restaurante, um posto de gasolina e uma mata atrás dessa região. E durante um tempo, esse lugar ele foi desativado. Então era uma espécie de um terreno onde não tinha nada. Então, quando chega a construção do Templo de Belo Horizonte, você tem uma revitalização urbanística de um lugar que estava desativado. E, ao mesmo tempo, como tem uma mata grande, a nossa igreja comprou esse território com o compromisso de conservação dessa mata. Então, por exemplo, se o terreno fosse fatiado, vendido em porções menores, talvez essa conservação dessa mata que fica aqui, que dá para o bairro Ouro Preto, seria um pouco mais difícil. Mas nós fizemos o compromisso, né? Então nós temos essa área de 2.600 metros de construção, mas tem uma área muito maior que é de mata preservada, né? Então, outra coisa que foi muito importante para a Pampulha, e eu fico até emocionada, é porque foi feito um estudo sobre o barroco mineiro, sobre o modernismo mineiro, para que algumas nuances do templo pudessem contemplar essas histórias. Então olha para você ver como é que a nossa igreja, como cristã, como seguidores de Jesus Cristo, a gente inclusive traz para a arquitetura do templo a questão do respeito interreligioso. Vocês vão entrar e vão ver que os vitrais e algumas tapeçarias são baseadas em azulejos portugueses, aqueles azulejos que são branco e azuis. E quando você vai, por exemplo, na igrejinha da Pampulha, que é uma igreja católica feita pelo Portinari, o que tem lá? Um painel de azulejos portugueses. Então isso foi para contemplar a cultura mineira, a cultura brasileira. Então, assim, eu acho que o templo ele traz para a Pampulha um lugar de reverência, um lugar de paz, um lugar para se conectar com Jesus Cristo. O presidente bem falou que depois da dedicação, o templo vai ser restrito aos membros. Mas agora eu vou fazer aqui um proselitismo. Quem quiser ser membro, procure um missionário que vai poder entrar no templo. Não é porque é proibido, mas é porque as cerimônias são sagradas, então tem que ter uma preparação para isso. Os jardins vão continuar sendo acessíveis
a população, que já é um lugar muito lindo. E também o templo ele não é fechado para não membros. A pessoa pode chegar na recepção, pode conversar com o recepcionista. Existe uma sala de visitantes, ela só não vai participar das ordenanças, não porque é proibido, mas porque ela ainda não foi preparada para receber aquilo. Não tem nenhuma coisa secreta, né? Mas ela tem que ser preparada para aquilo. Então, se a pessoa quiser comparecer ao templo, é só procurar um missionário e se filiar à igreja, né? E eu acredito que todo mundo já viu um sister ou um elder, uma sister ou um elder, com aquela plaquinha, normalmente a calça é preta, a camisa é branca, as sisters estão de saia e camisa branca também, e a plaquinha escrita, ó, sister ou elder, não tem erro, né, Poliana? Isso, e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias andam sempre em duplas e estão sempre abertos, tanto a tirar dúvidas sobre Jesus Cristo, quanto a ajudar as pessoas a conhecer o caminho do Evangelho. Presidente Alves, conta pra gente, o senhor já falou que o templo será aberto ao público. Quando será aberto ao público? Precisa agendar para vir ver ou é só chegar e aproveitar? Explica pra gente. E aproveita e já faz o convite, né? Ela convidou para ser membro, convida para vir visitar o templo novamente, por favor. Estamos muito felizes e muito ansiosos para esse momento tão especial da visitação pública ao Templo de Belo Horizonte. Essa visitação iniciará no dia 13 de julho. Junho, obrigado pela correção, 13 de junho até o dia 27 de junho. Os horários para essa visitação, eles serão divulgados posteriormente nas mídias sociais, nós podemos passar para vocês, tem turnos e horários específicos durante a semana e no fim de semana. A visitação não acontecerá aos domingos, porque no domingo, como expliquei anteriormente, nós temos as reuniões nas capelas, nas unidades da igreja. Tá? Mas do dia 13 de junho ao dia 27 de junho, estará aberta a visitação pública e todos vocês são muito bem-vindos, será um grande prazer poder recebê-los aqui no templo, que é conhecido também como a casa do Senhor, a santidade ao Senhor, e todas as pessoas são muito bem-vindas e estaremos muito felizes em poder receber todos conosco aqui. Uma curiosidade, as pessoas que estarão aqui conduzindo os visitantes são as mesmas pessoas que trabalham voluntariamente nos chamados na igreja aos domingos. Por isso, fica inviável que aos domingos a igreja seja aberta, o templo, né, corrigindo, seja aberto, sem falar na questão do sagrado. Exatamente. As mesmas pessoas que servem em muitas responsabilidades dentro da igreja, nas reuniões de domingo, estarão aqui também como voluntárias para conduzir todos os visitantes no tour que haverá durante esses dias de visitação. Agora, a gente quer um depoimento pessoal de cada um dos dois, de como está sendo. Vocês falaram da parte técnica, né, espiritual, mas e pessoalmente, internamente, a gente sabe que a assessoria de comunicação também nos informou, foi muito tempo para chegar até essa conquista de ter o templo em Belo Horizonte. Então, como está sendo para vocês esse momento, essa conquista de ter o templo de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte? Olha, eu tive o privilégio de entrar uma primeira vez no templo com outra equipe de televisão e foi muito interessante a minha experiência, porque eu tenho acompanhado a obra desde que foi anunciado o terreno, né? Primeiro o profeta da nossa igreja, ele anunciou que haveria um templo em Belo Horizonte em 2021. No mesmo ano de 2021 foi revelado esse lugar, que eu estou falando para vocês para passarem aqui, vir na Catalão, vocês vão ver, está em frente à entrada da UFMG da Catalão, do lado da antiga Uzi Minas, aqui no Engenho Nogueira. Inclusive, depois você pode ler o endereço para as pessoas que quiserem passar. Então, eu com a minha família tenho vindo a esse local desde então. Né? A gente vem, tira foto, vê como que está sendo a construção e viu todo o desenrolar, né,
dessa construção. Então, quando eu vi essa primeira vez com a equipe de TV e tive a oportunidade de adentrar ao templo, foi muito emocionante, mas de uma maneira diferente. Porque quando eu entrei, me pareceu o templo de Campinas, que é o que eu tenho costume de ir, né? Porque os templos eles têm uma atmosfera de paz muito parecida. Então, quando eu entrei, a gente foi apresentando as coisas para as pessoas da equipe de TV, eu acho que por um minuto eu esqueci que eu estava em Belo Horizonte. Então, a gente foi falando de cada lugar, das especificidades do templo. Quando abriu-se a porta e eu saí, e eu vi a mata da UFMG abraçando o templo, que é a universidade onde eu me graduei, onde eu já é um lugar de afeto para mim. Quando eu olhei e vi o Mineirão, que é o lugar onde a gente vai ver nosso time aqui, né, jogar, sabe aquela epifania? Caiu a ficha, o templo está na minha cidade. Então, além de me sentir em casa dentro do templo, como eu já me senti em Campinas, em São Paulo, Curitiba, pela primeira vez na minha vida eu me senti em casa fora do templo. Porque nessas caravanas, geralmente a gente está no templo, quando sai está em alojamento, está com as roupas na mala, tem que viajar ainda para voltar. Eu pensei, gente, é Belo Horizonte, o templo está na minha cidade. Isso foi uma sensação que ninguém me tira. E eu acho que, para mim, Belo Horizonte está mais pura, está mais santificada com a presença do templo. Por isso eu convido todos vocês a conhecerem. Para mim, o templo tem um significado também muito especial, porque é onde eu posso me sentir mais próximo do nosso Pai Celestial, de Jesus Cristo, me sinto mais conectado a eles por meio das ordenanças do templo. Todas as vezes que eu penso no templo, eu lembro dos meus pais. Não tem muito tempo que minha mãe faleceu e o que ela mais amava dentro da doutrina da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, é o conhecimento e a certeza de que as famílias, elas podem ser eternas, elas podem estar unidas para sempre. E esse sentimento e essa certeza eu tenho também dentro de mim. E sei que isso é possível por causa da autoridade de Deus que está na terra através do poder selador. Esse poder une o casal e as famílias para toda a eternidade. E é uma ordenança realizada dentro do templo. E por causa disso, eu tenho a certeza de que poderei reencontrar, tanto com minha mãe, quanto com meus entes queridos, avós que eu não conheci, tios, primos e todos aqueles, né, que são tão preciosos para nós. E ter esse conhecimento e saber que a morte não é o fim, que nós podemos estar juntos com eles novamente depois, é algo que traz muito conforto, algo que traz muita paz e um propósito e uma perspectiva diferente para a nossa vida aqui hoje. E por isso nós estamos tão felizes por compartilhar isso com todas as pessoas e por termos um templo tão próximos de nós aqui, que será o Templo de Belo Horizonte. Enquanto vocês estão ouvindo o depoimento do presidente Alves e da Poliana, vocês estão acompanhando imagens cedidas pela Assessoria de Comunicação de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, de outros templos que já foram dedicados, para vocês terem um pouquinho de noção de como ficou o templo aqui em Belo Horizonte. Bom, presidente Alves, Poliana, o nosso programa agradece a disponibilidade de vocês de estarem conosco hoje, falando um pouquinho sobre cultura religiosa que movimenta o turismo, movimenta a economia criativa, amplia também a espiritualidade. Então, nós agradecemos imensamente por terem aceito o nosso convite e nos receber aqui na Casa Sagrada no Templo. Muito obrigada. Nós que agradecemos o convite, foi um prazer e estamos à disposição para recebê-lo sempre. Obrigada pela condução tão delicada do programa. Bom, essa foi
Agora eu que fiquei tocada, porque é interessante que se tratar de cultura religiosa tem que ter um cuidado muito grande, porque se trata da fé, né? Da fé do outro, da fé de quem está vendo. Muito obrigada. A gente fica por aqui e esperamos você no próximo programa.